Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Elmer Mendes, diretor-geral de Cultura e Educação Cristã. Estou aqui para apresentar o professor da disciplina Doutrinas Bíblicas. É o nosso professor e pastor Levi Camargo. Ele é pastor da Igreja Evangélica Avamento Bíblico na cidade de Campinas. Ele é bacharel em teologia com concentração pastoral pelo Seminário Teológico Batista Independente de Campinas. E ele é pós-graduado e mestre em Ciências da Religião, com especialização na missão da Igreja pelo Seminário Teológico Nazareno das Américas da Costa Rica. Pastor Levi também é formado em capelania militar pela Universidade Evangélica de Anápolis, Goiás. Que todos tenham uma ótima aula, aproveitem ao máximo, tome nota, que você possa ter aí Bíblia, caderno, canetas em suas mãos para anotar e tenha todos aí uma excelente aula. Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a esta matéria Doutrinas Bíblicas 1, que estaremos iniciando hoje. Nosso primeiro tópico é sobre o estudo sobre a pessoa de Deus. E dentro da teologia sistemática, dá-se o nome de teontologia, o estudo sobre Deus. Como explicar alguém que é maior do que nós? Como explicar Deus? É impossível explicarmos Deus. Portanto, nós vamos trabalhar e caminhar em cima daquilo que a própria Bíblia, Deus se revela através da própria Bíblia, a sua palavra sobre a sua pessoa, ok? Na apostila dos irmãos, que é a apostila aí do nosso curso, tem uma declaração do nosso credo. Então, eu vou estar sempre mencionando e lembrando os irmãos que em cada tópico da nossa matéria, Doutrinas Bíblicas, geralmente tem uma declaração que é o nosso credo, que é a nossa dogmática, o que a nossa igreja crê, prega, ensina sobre esse assunto, né? Então aqui sobre o ser de Deus nós vamos ter aqui o credo da IEAB, que está na nossa Constituição, ok? Então vocês podem observar isso daí e ler. Bom, a existência de Deus. Como explicar a existência de Deus? A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia parte do pressuposto que Deus existe e pronto. Então, nós não vamos encontrar na Bíblia argumentos e palavras tentando explicar ou comprovar a existência de Deus. A Bíblia já parte desse pressuposto de que Deus existe e que não há necessidade de explicar a sua existência, né? Aí entra a questão da fé, a importância da nossa fé, porque o autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele trata sobre a importância da fé, sobre a necessidade da fé, e desde o versículo 1, ele diz que pela fé nós cremos que tudo que existe, existiu pelas mãos de Deus, por obra de Deus, a própria existência do próprio Deus. No versículo 6 ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, com relação à existência de Deus, não há necessidade de ficarmos argumentando ou buscando comprovação, né? Nós já partimos desse pressuposto que Deus existe e aceitamos isso pela fé. Uma outra questão importante sobre esse assunto, sobre Deus, é por que estudar esse assunto. Porque esse estudo vai nos ajudar a conhecer mais a Deus. Esse assunto, esse estudo, essa matéria, nos ajuda aqueles que desejam conhecer mais a Deus, né? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, é importante isso para a nossa fé e por isso a gente precisa estudar esse assunto. Esse assunto também vai nos fortalecer a nossa fé. Nós que já cremos em Deus, o estudo sobre Deus vai fortalecer a nossa fé, a nossa confiança,
o nosso relacionamento, aprofundar o nosso relacionamento com a pessoa do nosso Deus. E também, um terceiro motivo que mostra a importância de estudarmos esse assunto é para enriquecer o nosso conhecimento sobre a natureza de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, através da revelação, especialmente da sua palavra, né, e de outras maneiras pelas quais Deus se revela, nós vamos aprofundando a nossa comunhão, nosso relacionamento e a nossa intimidade com esse Deus. A Bíblia, ela apresenta algumas evidências sobre a existência de Deus, a própria criação. Nós temos alguns textos aí que você pode ler depois com calma, na sua apostila, como Salmo 19, versículos 1 a 3, né? Atos, capítulo 17, versículos 23 e 24, e vários outros textos que vocês têm na apostila aí, que vai falar que a criação, tudo que existe, é uma comprovação da existência de Deus. Portanto, o ser humano, ele não tem nenhuma desculpa, ele é indesculpável para não crer em Deus, para duvidar da existência de Deus, porque Deus usa a própria criação, todo ser que existe, que foi criado, é comprovação, é uma prova, né, da existência de Deus. Nós não conseguimos, e ninguém consegue, explicar como surgiu o mundo. Né? Todo experimento científico, todo esforço humano para explicar a existência do mundo chega à seguinte conclusão: tem que haver um arquiteto, tem que haver uma primeira causa, tem que haver um autor por trás de tudo isso que existe. Então, quando a ciência tenta explicar a existência do universo, a única conclusão que a ciência chega é essa conclusão, de que tem que haver um arquiteto, um autor, alguém por trás de tudo que existe, né? Um outro testemunho também sobre a existência de Deus é a consciência humana, a natureza moral do homem, né? Porque entre todas as criaturas, o homem, o ser humano, se distingue de todo o restante da criação, por conta dessa natureza moral, dessa consciência humana. Na verdade, Deus colocou no ser humano algo chamado consciência, que é uma voz interior, que é um testemunho que nós temos sobre o que é certo, o que é errado e sobre a existência de Deus. Então não tem como fugir disso, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16, é um texto que tem aí na apostila de vocês também, ele diz que um dos critérios que Deus vai usar para julgar a humanidade será o testemunho da consciência. Porque qualquer pessoa, independente do seu conhecimento, seu nível de conhecimento, independente da sua cultura, independente se ela conhece a Bíblia Sagrada, se ela já ouviu falar de Jesus ou não, ela tem uma consciência. E essa consciência, ela pode tanto defender a pessoa, como acusar a pessoa. Então, um dos critérios que Deus vai usar para julgar todas as pessoas será a lei da consciência, porque ela testemunha, ela diz para nós que existe um ser que está por trás de tudo que existe, e inclusive esse ser deve ser adorado. Por isso que o ser humano, ele é um ser, é uma pessoa, é alguém que adora por natureza. Qualquer pessoa sente a necessidade de adorar, até um selvagem no meio da selva lá, que não tem nenhum contato com a tecnologia, com o conhecimento, com a palavra de Deus, com o modernismo, ele sente a necessidade de adorar um ser divino. O que ele não sabe é como adorar e quem adorar. Então, a pessoa pode adorar a árvore, a natureza, pode adorar o animal, pode adorar os astros, o sol, a lua, as estrelas, mas em todo ser humano há uma consciência, uma ideia de que existe um ser divino superior que precisa ser adorado. Então, isso é o testemunho da nossa consciência e nos ajuda a comprovar a existência de Deus. Outra questão que a gente deve considerar como evidência da existência de Deus é a própria história humana, né? Quando você estuda, quando você olha para a história da humanidade, você percebe que há uma providência divina conduzindo, governando
a história da humanidade, né? A própria existência, por exemplo, da nação de Israel, a existência da igreja, né? Comprova que há um Deus, há alguém governando a história humana. Há um entendimento, né, geral de que a história humana não é como um trem desgovernado, sem um maquinista. A história humana, ela caminha seguindo um propósito definido, né, um caminho, e isso comprova que há um Deus conduzindo, controlando a história da humanidade, né? Um outro ponto muito importante sobre os estudos de Deus que nós temos aqui na nossa apostila é quem é o nosso Deus. É uma pergunta importante que a gente precisa entender quando falamos sobre Deus. Quem é o nosso Deus? Se todo ser humano acredita e sabe, está consciente que existe um ser divino que deve ser adorado, quem é esse ser divino? Será que o nosso Deus é o mesmo Deus de todas as religiões? Será que o nosso Deus, por exemplo, é o mesmo Deus do islamismo? Há um conceito, uma frase que às vezes a gente ouve, que diz assim, que todos os caminhos conduzem a Deus. Alguém já disse assim, olha, Deus é como alguém que está em cima de uma montanha, né? E você pode chegar ao topo, ao cume dessa montanha por vários caminhos. Todos os caminhos vão te conduzir ao topo dessa montanha e chegar até Deus. Será que isso é verdade? Será que esse conceito tem fundamento? E alguém pensando nessa frase disse assim, só que um dia Deus desceu essa montanha até o homem e mostrou para nós que caminho que a gente tem que fazer para chegar até o topo da montanha, né? Mas quem é o nosso Deus? Quando a gente olha para a Bíblia, nós podemos definir algumas questões sobre quem é o nosso Deus. Por exemplo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é o Criador e sustentador de todas as coisas. Quando a gente olha para a palavra de Deus e ela fala sobre o Deus verdadeiro, ela identifica esse Deus como aquele que criou e sustenta todas as coisas que existem, né? É o Deus dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Você vai ouvir, você vai ler essa expressão, essa referência ao Deus verdadeiro, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Então nós já temos aqui uma definição, um conceito para estarmos definindo quem é o verdadeiro Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos, ok? Existe uma série de textos, Neemias 9:6, Salmo 146, 6, Atos 4:24, Atos 14, verso 15, Atos 17, verso 28, Apocalipse capítulo 14, verso 7 e assim por diante. Uma outra referência ao Deus verdadeiro é que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia Sagrada. Então, nesse ponto aqui, nós já estamos fazendo aqui uma separação entre, por exemplo, o Deus verdadeiro e o Deus do islamismo. Porque o Deus verdadeiro é o Deus que se revela através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, e não do Alcorão. Então, qualquer Deus que se revele através de alguma literatura, de algum texto, que não seja a Bíblia Sagrada, nós não estamos tratando e falando do mesmo Deus. O verdadeiro Deus, além de ser o Criador e sustentador de tudo que existe, é o Deus da Bíblia Sagrada. Uma terceira questão sobre Deus, para nós diferenciarmos quem é o verdadeiro Deus, é que o Deus verdadeiro é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se revelou e se revela através do seu Filho. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus de Nazaré, né? Através de Jesus, Deus desceu do cume da montanha e estabeleceu o caminho e o meio para se chegar até ele. Então, um dos termos atribuídos a Jesus na Bíblia é Emanuel. Um dos títulos, né, atribuídos a Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Em Jesus, Deus se fez carne, Deus habitou entre os homens. Então, uma terceira
definição aqui de quem é o verdadeiro Deus é que o verdadeiro Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer outro Deus que não seja o Pai do Senhor Jesus Cristo é um Deus com D minúsculo, é um Deus falso. Então, o Deus verdadeiro, o Deus real, ele se revela, ele se identifica, ele se faz conhecer destas maneiras, né? Como Deus que criou e sustenta tudo, que conduz a história da humanidade, como Deus que se revela através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, e o Deus que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós já conseguimos diferenciar o verdadeiro Deus dos deuses das nações, dos deuses falsos, dos deuses com D minúsculo, ok? Outro ponto importante dentro desse tópico, a teontologia, o estudo sobre Deus, é sobre a natureza de Deus. Deus se revela através dos seus nomes, né? Pelos nomes de Deus a gente começa a conhecer quem é Deus. Então nós temos, por exemplo, o título Elohim, que é traduzido do hebraico para o português como Deus, que significa o Deus Criador, né? E esse título que vai aparecer em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra, né? Ele está no original hebraico no plural, significando aqui, deixando clara a existência da Trindade, né? Então Deus se revela com esse título Elohim, que no original está no plural, que é o Deus Criador, e aqui deixando já uma comprovação da existência da Trindade, que nós vamos falar um pouco mais à frente, né? E um outro título também, que é atribuído a Deus, que é Jeová, que é traduzido como Senhor. E aí nós temos os derivados, né, desse título Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Sabaon, Sabaote, Jeová Shalom, e nós temos na apostila aí todas essas variações desse título Jeová, trazendo essa vasta ideia das características do caráter de Deus, né? Vocês têm isso daí na apostila, não há necessidade da gente repetir aqui todos esses títulos, né? Outro ponto muito importante é sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus são os vários aspectos do seu caráter. E quando a gente estuda os atributos de Deus, vai nos ajudar a conhecê-lo melhor, vai mostrar as várias facetas como Deus se apresenta para nós, para o ser humano. E dentro desses atributos, nós temos os atributos não comunicáveis, os não comunicáveis e ativos e os comunicáveis, né? O que significa isso? Atributos não comunicáveis significa que são atributos que pertencem só a Deus. Só Ele tem. E o ser humano não tem. Por exemplo, espiritualidade. Deus é espírito. Só Ele é espírito, né? Nós temos uma parte material, física, visível, palpável. Deus é espírito. Por exemplo, infinitude. Deus é infinito. Ele não tem começo nem fim, né? Então, são atributos não comunicáveis porque esses atributos o ser humano não tem. Só Deus tem, só pertence a Ele. São exclusivos de Deus, ok? Nós temos os atributos não comunicáveis e ativos, que são atributos relacionados à criação, ao universo que Ele criou. Por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria, soberania. São características, qualidades de Deus relacionadas à criação, ao universo que Ele criou, e nós denominamos atributos não comunicáveis e ativos. E em terceiro lugar, nós vamos ter os atributos comunicáveis, que são aqueles que o ser humano também tem, pode ter, que Deus tem, e Ele também comunica ao homem, sempre de uma forma relativa. É óbvio, não no nível que Deus tem, mas são atributos que o homem também pode ter. Entre esses atributos, por exemplo,
nós temos o atributo de santidade. Deus é santo, né? E essa santidade é comunicada ao ser humano. Aliás, a Bíblia diz assim: sede santos, como o Senhor, nosso Deus, é santo. Então, a santidade é um atributo pertencente a Deus, mas é comunicável porque o ser humano, o homem, também pode ter, sempre de um modo, de um nível relativo, não santo como Deus é, porque quando a palavra santo é aplicada a Deus, significa aquilo que é 100% perfeito, impossível de ser melhorado, né? Algo perfeito. E essa santidade, quando é aplicada ao homem, se refere ao homem, é uma santidade relativa, que precisa e pode, deve sempre ser melhorado, né? Então, quando a gente fala sobre a santificação humana, nós sabemos que a santidade na nossa vida é algo progressivo. Nós crescemos em santidade, nós evoluímos em santidade, né? Nós aprimoramos a nossa santidade. Mas o Espírito Santo nos santifica, trabalha na nossa vida essa característica da santidade. Portanto, é um atributo que nós temos também, mas é sempre relativo em comparação a Deus, né? E nós temos também, por exemplo, a justiça, a fidelidade, a misericórdia, o amor, a bondade, como atributos divinos, mas comunicáveis, que o homem também pode ter, ok? Pois bem, indo para o segundo tópico aqui dessa lição, nós temos o assunto da Trindade. Quando falamos sobre Deus, nós entramos aqui na questão da Trindade. A palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. É somente a partir do século III e que a gente vai encontrar esse termo Trindade. No entanto, o ensino sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo está por toda a Bíblia, né? É um assunto claro, comprovado, né? E bíblico. Nós temos também, dentro desse assunto aqui, você tem na sua apostila aí, a declaração do credo de Atanásio, né? O bispo da cidade de Alexandria, do século IV, que está na sua apostila, uma definição de como nós cremos na doutrina da Trindade. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos textos que mostram claramente que Deus é um só, né? Mas ele subsiste na figura de três pessoas distintas. Há três pessoas distintas dentro dessa pessoa de Deus, né? Por exemplo, Gênesis 1:26, quando Deus diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, o verbo está no plural, façamos. Deus não diz assim: eu vou fazer o homem segundo a minha imagem e semelhança. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, nós vamos encontrar essa expressão, essa palavra do Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós. Então está implícita aqui a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação do ser humano. Está implícita aqui a doutrina, o ensino da Trindade, ok? O próprio nome de Deus, como eu afirmei já lá atrás, Elohim, do hebraico, está no plural, indicando aqui três pessoas distintas dentro da pessoa de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, essa doutrina da Trindade ela é ampliada, ela se torna mais clara, mais explícita, né, no Novo Testamento. E a gente vai observar isso, por exemplo, no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, nós vemos aqui claramente a pessoa da Trindade, né? O Filho que está sendo batizado, e eu quero até ler esse texto com vocês. É importante que a gente leia esse texto. Mateus 3, versículos 16 e 17. Diz assim: e sendo Jesus batizado, aqui está a pessoa do Filho, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus
descendo como pomba, em forma de pomba, e vindo sobre ele. Aqui está a pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, né? E no versículo 17, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui está a pessoa do Pai. Então, no batismo de Jesus, logo no batismo de Jesus, nós vemos aqui, de forma distinta, clara, as três pessoas da Trindade, né? O Filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre ele, e o Pai falando do céu, né? Essa voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Também quando Jesus nos dá a fórmula do batismo, em nome de quem a igreja devia batizar, em Mateus 28, 19, ele disse, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na fórmula, em nome de quem a igreja batiza, está aqui implícita a Trindade, né? A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele nos dá ali a fórmula da bênção apostólica, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, também aparece ali implícita a doutrina da Trindade, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ok? Também, nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, para citar mais um texto, e eu também quero ler esse texto com vocês, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6, quando Paulo trata dos dons espirituais, está implícita aqui também a doutrina da Trindade. Olhem só como Paulo se expressa aqui, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Senhor aqui se refere ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui está claro também o ensino da Trindade, né? No versículo 4, o Espírito Santo. No versículo 5, o Senhor Jesus. E no versículo 6, o Deus Pai. Okay? Então, mesmo a gente não tendo essa palavra, esse termo Trindade na Bíblia, mas nós temos aqui muitos ensinos, muitas referências bíblicas que comprovam a existência da Trindade. Okay? Bom, o que nós temos mais na Bíblia sobre a Trindade? Nós aprendemos que o Pai é o Criador, o Filho é eterno com o Pai, sempre existiu, né? Se você ler Evangelho de João, capítulo 1, e mais outros textos, vários textos, que não dá tempo nem da gente citar aqui, né? Mas a Bíblia é clara em dizer sobre a divindade de Jesus, a pré-existência de Cristo. Nós vamos ver isso com mais detalhe sobre a pré-existência de Cristo na doutrina sobre Jesus, né? Mais à frente na Cristologia. Mas a Bíblia é clara em mostrar a divindade de Jesus, a pré-existência de Cristo, que ele esteve com o Pai. Ele é eterno juntamente com o Pai, né? E se encarna, se torna homem, vem a este mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. E também o Espírito Santo é eterno, né? Ele habita na vida dos crentes, ele está presente na nossa vida, nos unindo a Jesus. Okay? Então o Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. E eu quero aqui usar algumas analogias, algumas comparações, ilustrações, que talvez nos ajude a gente entender um pouquinho essa questão da Trindade, né? Como que é um Deus em três pessoas, né? Um só Deus, não são três deuses, é um só Deus, mas em três pessoas distintas. Mas não são três deuses, é um Deus só. Como que a gente poderia ilustrar isso? Uma das ilustrações muito usadas, que nos ajuda, é a questão da água. A água ela existe em três estados físicos. O estado físico sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é a água que a gente toma, né? E o estado gasoso, que é o vapor.
mas a química é a mesma. A fórmula química da água é a mesma, é H2O. Então, gelo é água, né? A água que a gente toma em forma de líquido é água, e o vapor também é água, né? Então, nós temos aqui o quê? A água, a mesma fórmula química de H2O, em 3 estados diferentes. Estado sólido, o gelo; estado líquido, que é a água que a gente toma; e em estado vapor, quando ela adquire uma temperatura e toma forma de vapor, né? Uma outra ilustração que vai nos ajudar a entender a questão da Trindade. O Sol. O Sol pode se manifestar em forma de luz, em forma de calor e de energia, né? São 3 formas diferentes do Sol se manifestar, o mesmo Sol, em forma de luz, de calor e de energia, né? Se nós estamos durante o dia, ele está se manifestando em forma de luz durante o dia. Se você usar um ferro elétrico, o Sol vai se manifestar em forma de calor. É a maneira dele se manifestar. Se você anda num sol escaldante, ao meio-dia, você vai transpirar. Por que você vai transpirar? Porque o Sol está se manifestando em forma de calor, aquecendo o seu corpo, e você vai transpirar, né? E ele pode se manifestar em forma de energia. Se você acende a luz, eu estou aqui diante de uma luz que está me iluminando, né? Que é também uma fonte do Sol, se transformando em energia, se manifestando em forma de uma energia, ok? E eu uso mais uma ilustração, uma analogia aqui, para a gente entender a pessoa de um Deus em forma de 3 pessoas distintas, é se você for uma mulher casada, né, que tem um filho. Se tiver aqui na nossa sala, nos acompanhando nessa aula, uma irmã que seja casada e tenha um filho, essa irmã será, ao mesmo tempo, filha, porque ela teve um pai e uma mãe, né? Ela é, ao mesmo tempo, esposa e também mãe, né? Mas não são 3 pessoas, é uma pessoa só. Se a irmã é casada e tem um filho, a senhora é filha, ao mesmo tempo a senhora é esposa e ao mesmo tempo a senhora é mãe. Mas nós não estamos referindo a 3 pessoas, estamos referindo a uma pessoa só, que ao mesmo tempo é filha, mãe, né? Esposa e mãe. Ou se for um homem, filho, pai, né? Esposo e pai, ok? Então, a gente vai entendendo como é que existe um Deus só em 3 pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a nossa própria composição, a própria composição da personalidade humana é composta de 3 partes: corpo, alma e espírito, né? Eu sou corpo, alma e espírito. O ser humano é composto, nós cremos dessa forma, né? Dessa forma tricotômica. A tricotomia afirma que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Mais à frente, quando nós estudarmos sobre a doutrina do homem, nós vamos ampliar esse pensamento da formação do homem, né? Mas nós temos aqui, então, algumas ilustrações usando algumas analogias para explicar a doutrina da Trindade. É óbvio que a gente não consegue explicar com o nosso conhecimento tudo sobre Deus. Eu volto aqui só relembrando o que eu disse lá no início da nossa matéria, da nossa aula, né? Nós não conseguimos abarcar, compreender alguém que é maior do que nós. Você não vai conseguir colocar 2 litros de água num recipiente que só cabe 1 litro de água, porque você vai estar tentando colocar algo maior dentro de algo menor. Nós, como seres humanos, nós somos pecadores e nós não conseguimos explicar tudo sobre aquele que é santo. Nós somos humanos, não vamos conseguir compreender, entender e explicar tudo sobre aquele que é divino, né? Nós somos limitados. Então, a compreensão, a mentalidade humana, a mente humana não consegue abarcar, entender e explicar aquele que é
sobrenatural, aquele que é ilimitado, aquele que os céus e a terra não comportam a sua grandeza, que é o nosso Deus. Então, o que nós sabemos e podemos explicar sobre Deus? Aquilo que ele se revela. O que ele se revela através da criação, através da sua palavra e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, Deus se revelou de forma audível, palpável, né? Jesus chegou a dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Então, o Pai se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o que nós sabemos sobre Deus é aquilo que ele se revela através da criação, da natureza, da sua palavra e do seu Filho Jesus Cristo. O restante nós temos que aceitar pela fé. Pela fé nós cremos que tudo foi criado, tudo que existe foi criado por Deus, né? Pela fé nós aceitamos Jesus, nós cremos nesse Deus, adoramos esse Deus, servimos esse Deus. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Nós estamos chegando ao final desta primeira aula, dentro de Doutrinas Bíblicas 1, a teontologia, o estudo sobre a pessoa do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus a quem servimos e adoramos. Na próxima aula, a gente vai prosseguir com outro tópico dessa matéria. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.